Agora, vamos falar um pouquinho sobre a face oculta do problema, né? O primeiro elemento que eu queria apontar é uma dissociação que tem havido no debate entre a Previdência e o regime de pessoal. Eu fazia um comentário aqui um pouco antes que pessoal virou o patinho feio no direito administrativo, por exemplo. Eu leciono direito administrativo na graduação, né? E aí, conversando com os colegas, então, esse semestre vai ter pessoal. Pessoal? Ninguém quer estudar pessoal, quer estudar regulação. Regulação é bacana, né? PPP, olha a nova, né? A MP da Liberdade Econômica, isso é legal. Não, pô, mas vamos estudar pessoal, regime jurídico, isso é embolorado, né? Só que é 60% da receita corrente líquida, na melhor das hipóteses, né? Se você estiver respeitando a lei de responsabilidade fiscal, né? Mas fato é que há essa dissociação dessa discussão, né? E aqui vai ser terreno fértil para a manifestação das falhas sequenciais por causa de custo de transação. Né? Não, ok, vamos pensar a Previdência e vamos pensar o regime de pessoal. Vai bulir com isso não. Servidor é um negócio complicado, vai vir todo mundo pro teu gabinete, fazer manifestação aqui na porta do tribunal, melhor não, né? Então, esse é um campo por excelência em que o problema do custo de transação se apresenta. E aí você reduz a discussão. Não, vou discutir só Previdência. Né? Como se eu pudesse discutir só a Previdência. Né? Quando você discute só a Previdência, o que você está fazendo é empurrar o problema um pouquinho mais para diante. E a lista, né, a seta com a sucessão de reformas evidencia isso. Não, eu vou aumentar aqui um pouquinho a idade mínima. Ok, ganhei um fôlego de 5 anos, ganhei um fôlego de não sei quantos anos, mas daqui a pouco vai ter que ter a discussão outra vez, porque eu não discuti o elemento central. Né? Então, portanto, eu estarei pura e simplesmente postergando a crise. Uma segunda face oculta do problema, e essa tem a ver com path dependency, né, com legado de desempenho, é esse dilema entre a autonomia da vontade e o paternalismo estatal. E essa é uma discussão que eu adoraria empreender, demoraria umas 18 horas falando sobre ela, mas não vou fazer, porque estou aqui de olho firme no cronômetro, né? Mas esse é um dilema que a gente vivencia de maneira muito forte, né? A gente, a partir da defesa da dignidade da pessoa, que é um valor central da Constituição e tal, dignidade da pessoa, se você adotar lá o conceito do ministro Barroso, vai compreender 3 dimensões, né? O valor intrínseco enquanto ser humano, lá do imperativo kantiano, os valores comunitários e a autonomia da vontade. Né? Preservar a autonomia da vontade tem a ver com preservar a dignidade da pessoa. Só que a gente tem uma visão de autonomia da vontade meio parcial. A gente quer preservar a possibilidade de você fazer as escolhas, mas suportar os efeitos das escolhas não. Eu posso fazer a escolha, e a escolha foi ruim, está me gerando um efeito negativo. Então o Estado tem que me proteger. Né? Eu passei a vida inteira sem pensar no meu futuro, sem qualquer cogitação com relação à proteção previdenciária e tal, e agora eu tenho incapacidade para o trabalho. O Estado tem que me proteger. BPC, mais isso, mais aquilo outro. Né? Então a gente tem este dilema, né, entre proteger a autonomia e recorrer ao paternalismo. E a gente não consegue chegar a um ponto médio aí nisto, né? Há um autor de quem eu gosto muito, que navega muito na área da economia comportamental, que é Sunstein, que tem uma série de trabalhos propondo o que ele chama de paternalismo libertário, quer dizer, a atuação indutora da administração pública aos bons comportamentos, aos comportamentos que, em última análise, protegem o interesse que você não consegue antever hoje, né? Mas isso seria também, de novo, mais uma palestra que eu vou me disciplinar para não fazer, né? Não neste momento, pelo menos. Né? Então, este é
é um dilema que está posto. A gente vê o Estado sempre como garantidor universal, ainda vê o Estado como garantidor universal, e a gente tem uma busca permanente da preservação do status quo. E isso a economia comportamental também explica. A aversão à perda é um atributo inerente do ser humano. Né? Ninguém quer perder nada. Você pode ter uma coisa que nem te agrada tanto, mas você quer abrir mão disso. Ah, não, eu não quero. Né? E fato é que isto pressiona cada vez mais as demandas em relação ao poder público e às cidades. Né? Ninguém quer perder um serviço que seja oferecido, ainda que você não seja usuário dele. Né? Eu não sou, regra geral, usuária do serviço público de saúde. Mas se me perguntar, você quer que reconfigure o SUS? Ah, não quero, só se for para melhor. Né? Para pior eu não quero. Ah, mas você não usa, você tem plano privado. Ah, não, mas pô, afinal eu tenho. Vai que no futuro eu quero usar. Né? Então essa lógica do Estado garantidor universal, o Estado paternalista, o Estado que preserva o status quo, ela pressiona muito, é claro, a administração e as cidades. E como pensar em cidade sustentável, no sentido daquela que assegura a qualidade de vida, né, através dos serviços que ela presta, se a gente não revisitar essas ideias? Quer dizer, qual é o limite do compromisso do Estado especificamente com isto? Né? Hoje eu via, por exemplo, a notícia de que o município foi chamado a empreender a recuperação de imóveis ali por trás da passarela do samba, né? Ok, né? É mais uma demanda que ele é chamado a atender. Então, essas coisas precisam ser reconhecidas como demandas pressionando essa lógica de cidade sustentável, né? Então, nós temos aí também mais uma oportunidade para essas falhas sequenciais, como eu disse, por legado de desempenho. Dois últimos pontos que eu quero trazer, que traduzem a face oculta do problema. O primeiro deles é a assimetria nas opções de descentralização. Né? Nosso texto constitucional foi lá e repartiu competências. Né? Assegurou competências administrativas aos entes subnacionais. Muitas, pesadas. As que mais fortemente impactam na perspectiva de mão de obra. Né? Quem é o principal garantidor do direito à educação e saúde naquilo que é mais frequente se pretender em matéria de educação e saúde? O município. Porque é a educação básica, onde a gente tem o contingente maior, e a saúde básica também, o atendimento ordinário. Né? Então, ele é o principal destinatário da repartição de competências administrativas. E estas são atividades que obrigatoriamente se desenvolvem com forte inversão de mão de obra. Se você pensa nos estados, você vai ter a matéria de segurança, né? Que certamente vai impactar, tem que prover a polícia. Né? Então, a gente tem um desbalanceamento entre a descentralização das competências administrativas e a descentralização das fontes de financiamento. Então, as tarefas são nossas, município, mas os recursos são deles, União. Né? E aí, na discussão da Previdência, você tem a demonização dos estados e municípios. Os mais desequilibrados são os estados e municípios. Por que será? Né? Qual será a explicação? É porque nós somos intrinsecamente maus gestores? Ou é porque você tem uma pressão na perspectiva de provimento de mão de obra muito grande? E aí você tem essas saídas estranhas das quais nos falarão os colegas. A exclusão da reforma, se é que se pode falar nisso, por exemplo, de estados e municípios. Não, esse problema é de vocês. Eu vou resolver o meu problema. Eu, União, vou resolver o meu problema previdenciário. E vocês, estados e municípios, que são maus gestores previdenciários, vocês se virem aí. Né? Então, tem isso, tem outras coisas mais esquisitas das quais nos falará o doutor Fernando Carvalho e talvez os outros interventores. Né? Mas fato é que, ao invés de tentar uma solução de um pouco mais de inteligência para corrigir essa dessintonia entre descentralização, a gente ignora isso e aí a gente tem uma falha sequencial por conta de preponderância do ajuste fiscal. A União está interessada em assegurar o equilíbrio das suas contas. Agora, como isso vai impactar na conta de estados e municípios e no provimento de mão de obra de estados e municípios, isso a União acha que não é problema dela.
E o último elemento que eu queria apontar, que tem a ver com a face oculta do problema, é o apego. Aí essa é uma agenda da qual eu venho falando há alguns anos, não com muito sucesso, mas enfim, é assim mesmo, né? É o apego, estou igual o ministro Marco Aurélio, o desembargador, não é? O ministro Marco Aurélio às vezes vota divergente 15 anos, aí um dia o Supremo muda de ideia, né? Quem sabe eu consigo sensibilizar, né? Mas é o apego ao modelo tradicional de conformação do regime jurídico dos servidores. E aí a falha sequencial por path dependency. A gente tem na cabeça, ainda hoje, né, pensem, a Constituição de 88, ela foi muito reativa em relação à série de desvios que aconteciam mesmo no campo dos servidores antes dela, né? Eu que vivenciei isso, eu já era procuradora do município, Fernando, antes da Constituição de 88, né? Eu tinha um certo peso de confessar isso, hoje em dia já estou relaxada, já estou confessando, né? Então já eu vivenciei, você não era procurador do município, né? Você era sim, doutor Fernando. Doutor Fernando foi uma das vítimas do desembargador. Veja que maldade intrínseca. A Constituição de 88 tinha sido recém-promulgada e nós tínhamos um concurso em andamento. Todos os membros da banca crivados de dúvidas, naturalmente, né? A gente botou todas na prova do concurso a que se submeteu o doutor Fernando. Foi um momento de exercício de maldade intrínseca. Vamos ver o que essa garotada que está estudando fala, né? Enfim, veja como eu estou em momento confessional, né? Sem nenhuma censura, que coisa terrível, né? E nós estamos com o concurso em andamento, os candidatos estão dizendo, graças a Deus não mudou a Constituição, né? Mas vem vem a emenda, né? Muito bem, então a Constituição de 88 vinha reagir aos desvios. Naquela época, você fazia contratação das pessoas, né? Não precisava tomar providência nenhuma, não era a contratação temporária do artigo 37(11), você fazia contratação, a pessoa ingressava, aí você fazia um concurso, contratava para servente, ele ingressava, você fazia um concurso interno para procurador, virava procurador, né? Então, realmente era uma situação extremada. A Constituição de 88 veio com um rigor no sentido contrário. Não pode, isso, aquilo, uma moldura de servidores públicos muito dura, né? Que gera, por sua vez, outros desvios. Eu estou vendo a colega que falei sobre essa matéria na AGU na semana passada, e disse, olha, tem uma palestra em 2 capítulos, começa aqui e termina na Emerge. Ela veio assistir o 2º capítulo. Muito obrigada, né? Mas aí eu contava lá na AGU que houve um dado momento que na Sete Rio, Fernando, não sei se você chegou a pegar isso, havia 2 empregos. Um era o plaqueador e o outro era o emplacador. Então, um desembargador era o cara que pintava a placa e o outro era o que pendurava a placa. Quem pinta não pendura, quem pendura não pinta, porque senão é desvio de função, não pode, né? Mas essa é a lógica, né, que a Constituição de 88 veio trazer em relação ao serviço público. E isso eu disse, isso é de uma crueldade máxima, né? Porque, veja, nós temos hoje um modelo de regime jurídico de servidores públicos que está totalmente dissociado da compreensão que se tenha hoje do que se queira do trabalho e do trabalhador, né? Então, o que se quer do trabalhador? Se quer que ele busque o desenvolvimento profissional, né? Então você ingressou como servente, mas você estudou, aí você pode virar auxiliar administrativo, depois você pode virar administrador, você pode virar... Agora, no serviço público, se você entrou como servente, você vai morrer servente. Ou então você que faça outra coisa. Então, qual é o seu interesse em se aprimorar, né? em se desenvolver? Então, a gente tem uma moldura hoje de serviço público que é a negação daquilo que o mercado está demandando em relação ao profissional, né? Eu sou um exemplo disso, desembargador. Eu ingressei, procuradoria era muito recente, eu cheguei ao ápice da minha carreira com 4 anos de Procuradoria-Geral do município. Bom, agora acabou a minha carreira, eu já sou procurador de primeira categoria, não tem mais nada para eu fazer no próximo tempo. Aí eu fui fazer um monte de coisa, né? Fui ser chefe de jurídico, fui fazer outras coisas, mas assim, porque a minha carreira em particular assim o permite, mas outras não permitirão, né? Então a gente tem uma lógica ainda relacionada ao serviço público muito engessada, muito paralisada. A gente não é capaz de criar mecanismos que permitam uma mobilidade, uma dinâmica, um investimento no aprimoramento profissional. E aí, portanto, você não tem mecanismos que estimulem a continuidade no serviço público. A lógica hoje alcancei os requisitos para me aposentar, porque o serviço público não tem mais nada para me oferecer,
né? E isso é particularmente sensível nas carreiras de elite. Na carreira de elite, amigos, se você apresentar uma tarefa bacana, ele fica, né? É o meu caso. Eu completei interstícios para aposentadoria em fevereiro. Podia estar fazendo outra coisa da vida, mas me apresentaram uma tarefa bacana, que é o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município. Estou lá. Né? Mas é preciso que a gente pense isso na disciplina das carreiras e não na ocupação episódica de um cargo em comissão. Fico pensando no caso da magistratura também. Bom, um magistrado com 55, 60 anos, ele está em plena capacidade de trabalho, ele tem a vantagem de que ele já tem agora um acervo de experiências que qualifica a sua atuação, mas qual é o mecanismo de estímulo que a gente constrói para que esse profissional prossiga? Né? Então isso é um elemento que precisa efetivamente ser revisitado. Porque essa lógica, como eu disse, do desvio de função, né, que ainda é a lógica que prevalece, ela é a lógica da perversidade máxima. Porque fato é que a administração ignora isso, né? Tem lá o servente que fez curso superior, está mais qualificado, você bota ele para desenvolver a função mais qualificada. E quando chega a hora dele se aposentar, você diz, mas você é servente, né? Lamento, né? Então isto é alguma coisa que a gente efetivamente precisa revisitar. Essa tem que ser uma pauta tão relevante quanto a pauta da Previdência. E essa tem em seu desfavor que ela não tem a pressão do ajuste fiscal tão forte atrapalhando ela. Bom, e aí vocês poderão estar dizendo, Vanice, mas você fez 20 e poucos minutos de intervenção falando só sobre as falhas, né? E cadê as soluções? O que nós vamos fazer para sair disso? Essa, antes da observação, é só, como eu disse que isso é uma pregação, eu já falava sobre esse descompasso entre as duas realidades num texto que eu publiquei num livro em homenagem ao professor Francisco Mauro Dias há 10 anos atrás. Dizia eu, a Constituição de 88 tem uma previsão de administração pública do século XXI e um modelo de servidores públicos do século XIX. Mas muito bem, então, apontando só as falhas, por que? Onde estão as proposições? Né? Bom, apontei as falhas porque penso que é a maneira como você lida com as falhas que determina como é que você vai alcançar o sucesso. E eu acredito nisso. Obrigado.